Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o Anselmo Duarte. Já ouviram falar nele? Não? Então vem comigo. O Anselmo Duarte nasceu em 21 de abril de 1920, na cidade de Salto, no estado de São Paulo. Desde muito pequenininho ele assistiu o irmão dele na profissão de projecionista no cinema. E foi lá que ele começou a carreira dele trabalhando no cinema. Ele começou a trabalhar como molhador de tela. Naquela época, o projetor esquentava muito e de tempos em tempos era sempre preciso molhar a tela do cinema para que ela não pegasse fogo. Então essa foi a primeira profissão dele. Logo depois, ele trabalhou como figurante em um filme que o Orson Welles estava fazendo no Brasil, que se chamava It's All True. É um filme inacabado, na realidade. Ele se mudou para São Paulo e depois para o Rio, fez aulas de dança e ele sempre quis ser artista. Então, como ele tinha um corpo muito bonito, uma cara de inocente também, e naquela época era muito comum, assim, o pessoal convidar, sabe, convidar pessoas para participar de novela, teatro, né, trabalhar na TV ou fazer filme. Ele foi começando a ser convidado para fazer esses trabalhos. Logo depois do filme do Orson Welles, que foi gravado em 42 no Brasil, ele foi convidado em 47 para participar de um filme chamado Querida Susana, com a Tônia Carreiro. Por causa dessa participação, as revistas e as mídias naquela época começaram a retratar ele como se fosse o primeiro galã de cinema brasileiro. E acabou que no mesmo ano ele acabou fazendo um outro filme chamado Pinguinho de Gente. No ano de 48, ele foi contratado pela Atlântida, que estava trazendo o Riccardo Freda, da Itália. Ele introduziu várias técnicas de pancadaria para o cinema nacional, como, por exemplo, pontapés, socos, várias acrobacias e coisas do tipo, toda uma coreografia de luta. E isso era uma coisa super inovadora na época. Então ele começou a trabalhar ao lado do Riccardo Freda e conheceu também o Watson, que virou um amigo dele. E eles produziram a primeira chanchada brasileira policial, que se chamava Carnaval de Fogo. Em 1952, a produtora Vera Cruz sondou Anselmo Duarte para contratá-lo. E na época essa produtora ela tinha um projeto bem megalômano de transformar o Brasil numa nova Hollywood. Eles estavam trazendo vários nomes europeus para o Brasil para que esse cinema fosse todo inovado. E então ela acabou fazendo uma proposta irrecusável ao Anselmo Duarte. Um salário de 1000% que ele estava ganhando antes, um apartamento funcional e um chofer. No mesmo ano, ele produziu Tico Tico no Fubá. E em 1953, dirigido por Tom Pine, atuou em Se é a Moça. E esse filme foi um dos projetos preferidos do Anselmo Duarte. Ele ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Filmes de Veneza. E em 1957 já estava acontecendo o declínio da Vera Cruz. Então Anselmo Duarte decide escrever o seu próprio filme, uma chanchada musical de comédia, que foi estrelado pela Dercy Gonçalves e pela Odete Lara. E esse acabou sendo o maior filme de bilheteria de musicais de comédia brasileiro. Em 1962, Anselmo Duarte grava um filme que ficou assim bem marcado no cinema brasileiro. Ele se chama O Pagador de Promessas e ele foi o único filme, e também o Anselmo Duarte foi o único brasileiro a ganhar uma Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 1962. E isso foi meio que considerado um marco para o cinema brasileiro. Ele esteve nesse festival na presença do François Truffaut e ele concorreu com pessoas como Robert Bresson, Buñuel, Michelangelo Antonioni. E esse foi o ápice da carreira do Anselmo Duarte. Esse filme é considerado um marco para o cinema brasileiro, ele é muito importante. Em 1964, ele fez Vereda da Salvação. Esse filme concorreu ao Festival de Berlim e chegou a ser um dos finalistas, mas infelizmente não ganhou. Ele concorreu também com Godard,
mas infelizmente perdeu o grande prêmio. Depois disso, em 1971, o próprio Anselmo Duarte foi júri no Festival de Cannes. E depois disso ele continuou fazendo algumas produções, alguns filmes, assim, mas que são de menor destaque, né? E infelizmente por alguns desentendimentos ele acabou se afastando um pouco do pessoal que fazia parte do cinema novo, né? Que foi uma época bem frutífera para o cinema brasileiro. E ele sempre fazia um pouco mais, assim, se aventurava em direções, em filmes um pouco menores, assim, mas nunca foi uma direção tão impecável quanto foi no Pagador de Promessas. E em 1972 ele atuou no filme chamado Independência ou Morte. E aí ele teve o primeiro contato dele com a maçonaria, né? Ele foi convidado para participar e aí ele virou maçom. No ano seguinte, em 1973, ele dirigiu um filme chamado Um Certo Capitão Rodrigo, que é uma adaptação de uma obra do Érico Veríssimo. Em 1979, ele participou de uma novela da Globo chamada Feijão Maravilha. E em 1987, ele teve a última atuação dele, em um filme chamado Brasa Adormecida. Ele foi casado algumas vezes. No ano de 1949, ele casou com a atriz Ilka Soares. Ele teve 2 filhos com ela e mais 2 filhos de outros casamentos. Ele foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Ipiranga no dia 22 de junho de 2009. No dia 7 de novembro ele faleceu, no mesmo ano. Basicamente, no dia 21 de abril foi o centenário do Anselmo Duarte e ele acabou sendo um pouco esquecido pela maioria das pessoas que lidam com o cinema no Brasil. E essa comemoração mal foi celebrada, né? Também porque esse ano é um ano um pouco complicado, a gente tá no meio de uma pandemia. A gente só quer deixar aqui a nossa homenagem a alguém que acabou revolucionando um pouco o cinema no Brasil e alguém que teve um pouco mais de reconhecimento internacional do que nacional, no caso. Desculpa qualquer coisa, mas é que o Audiovisuando acabou de se mudar para um novo estúdio, né? Então a gente ainda tá reformando, né? E o estúdio ainda não tá pronto, como vocês podem ver, né? Eu tô numa parede, assim, branca. E em breve a gente vai ter bastante novidades aí, fiquem ligados. A gente vai falar sobre vários assuntos como cinema, né? Seriados, streaming, TV e também sobre jogos. Quero deixar aqui o meu muito obrigado por quem tem acompanhado a gente. Obrigada por deixar os comentários pra gente também. Se vocês gostariam de ter algum outro tema, né, que a gente fale aqui, por favor, deixem escrito nos comentários que a gente vai sempre respondendo aos poucos e seguindo as sugestões que vocês dão. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para vocês ficarem ligados, apertem o sininho para vocês receberem alguma notificação sobre os próximos vídeos. Vocês sempre podem conferir também no nosso site o conteúdo um pouco mais completo sobre cada vídeo. E é isso, muito obrigada por tudo. Um beijão e até a próxima!